Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 22º Happy Hour da BDC. Estamos gravando aqui na terceira edição do podcast. Estou aqui com o Renato Blasco, da Rital. Renato, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite e se apresente aí para a audiência. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, João. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando aqui nesse podcast tão importante. Legal, Renato. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Fala um pouquinho do Renato, formação, experiência profissional. E na sequência, fala um pouquinho aí da empresa que você representa, que é a Rital, essa potência aí no nosso mercado. Legal, João. Então, eu sou engenheiro de produção mecânica de formação. Iniciei, na verdade, na área de indústria no Senai, né? Como acho que boa parte dos engenheiros começou no Senai. Então, eu tenho também formação técnica no Senai. Me formei em engenharia de produção mecânica. E em 2024 também fiz uma pós-graduação em infraestrutura de data center, tá? Então, hoje eu tenho uma pós-graduação e também participo dos treinamentos aí que a BDC vem ministrando para nós, né? Então, são treinamentos de grande importância aí também, tá? Fala um pouquinho da Rital, o que a Rital traz para o mercado de data center, um pouquinho do portfólio. Fala um pouquinho para nossa audiência. Legal. Bom, falando um pouco da Rital, a Rital ela é uma multinacional alemã, tá? Uhum. E a Rital ela tem hoje, esse ano completa 65 anos de mercado. Nossa. Foi fundada em 1961. E no Brasil, nós também, agora em maio, nós faremos 30 anos de Rital Brasil, tá? Bacana. A Rital ela é líder mundial em infraestrutura de invólucros para painéis elétricos, indústria automobilística, alimentos e bebidas, data center, colocation, on-premise. Então, hoje a Rital ela tem uma gama muito grande de soluções, né? Só para você ter uma ideia, João, hoje, só de patentes, a Rital tem mais de 2.000, tá? Então, assim, a gente tem praticamente mais de 30 mil componentes, acessórios e soluções no nosso portfólio, tá? Nossa, muito legal. Uma empresa muito robusta, né? Consolidada aí no mercado mundial, né? Então... Exato. Falando mundial, João, hoje a Rital está presente em mais de 95 países, tá? Então nós temos aí mais de 95 subsidiárias, tá? Aí nós temos 13 plantas fabris. A gente tem o benefício de ter a planta fabril aqui no Brasil, a única na América das filiais da Rital. Uhum. Na América Latina é a única, tá? Então a gente tem esse benefício aí de ter a nossa planta fabril aqui no Brasil. Muito bom. Fala um pouquinho aí qual que é o principal portfólio que diferencia a Rital dentro do mercado de data center. Fala um pouquinho dos produtos que vocês... Legal, João. Falando um pouco da vertical de data center, que é a que eu sou responsável hoje na Rital, hoje nós temos desde rack, então racks para servidores, para telecom. Também temos os micro data centers, então rack, por exemplo, para edge computing, desde o menorzinho de 24 U's até 47 U's. Uhum. Temos PDUs desde a básica até gerenciável. Temos sistema de climatização, que é bem conhecida no mercado aí, que são chamadas as máquinas in-house. Uhum. Temos também toda a parte de sistema de monitoramento ambiental, tá? E até uma coisa interessante, a Rital, conforme eu falei, ela investe bastante em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós lançamos na Feira de Hannover da Alemanha, em 2024, uma máquina específica para IA, onde ela pode chegar a uma capacidade de até 1 megawatt de potência. Então, você consegue dividir entre até 10 racks, por exemplo, e cada rack você ter aí, sei lá, 100 kW, 150 kW por rack. Então, a Rital já está saindo na frente pensando também nessa solução para IA, onde dissipa uma quantidade muito grande de calor, né? Pô, queremos ver uma máquina dessa no Brasil, hein? Sim, sim. Me chama para conhecer, viu? Está prevista para ser lançada, na verdade ela já está em funcionamento, né? Tanto na Europa e nos Estados Unidos, e devemos trazer agora no segundo trimestre agora de 26, tá? Muito bom. Fala um pouquinho, qual que é o segmento, né, que a Rital ela atende aqui no Brasil. Você comentou que tem soluções para diferentes projetos, né? Vai desde o pequeno, médio e grande porte, né? Então, fala para nós aí quais os principais setores que a Rital atende, né? A gente vê que tem muito provedor de internet, tem a indústria 4.0. Fala para a audiência aí como que a Rital se posiciona. Legal. Até uma coisa interessante de mencionar, João, porque hoje a minha vertical QTI, ela representa em média de 8 a 10% de todo o faturamento da Rital. Não só aqui no Brasil,
Obviamente, dependendo dos países, principalmente nos Estados Unidos, que é muito forte a questão de data centers, né? Tem um pouco maior, percentual um pouco maior, mas a Rital ela é muito forte na parte de invólucros, painéis autoportantes para a indústria. E também tem a parte de digitalização, que é o ePlan, que é um software de uma empresa que faz parte do grupo da Rital, tá? Mas, falando um pouco mais do portfólio, então a gente tem aí o core business, que são os painéis elétricos. Então, por exemplo, PDU, RPP, parte de CCM, distribuição de energia, tá? Temos os painéis e as soluções para TI que eu comentei, né? Racks, PDUs e assim vai, né? E aí o setor ele se beneficia desse portfólio amplo. Você tem uma carteira bem diversificada e que você consegue atender diferentes segmentos, né? Pegar um mercado de data center, mercado edge computing, pega uma fatia dos provedores que estão investindo cada vez mais aprimorando a sua infraestrutura. Então ela vem corroborando com essa mudança de cultura, né? Sim, é até uma coisa legal, João, até que você comentou da indústria 4.0, né? A Rital, não só aqui no Brasil, principalmente na Europa, ela é muito forte na indústria. Então, por exemplo, principalmente indústria automobilística, né? Então, a gente aproveita esse braço que nós temos já em indústria e hoje, com essa digitalização, indústria 4.0, cada vez mais você precisa processar os dados na borda, lá onde está sendo gerado os dados, né? Então, a gente está focando também não só em colocation, que já é um core que a Rital já tem há muito tempo, né? Mas também pensando em on-premise, que seriam os data centers próprios, né? Principalmente em indústria, tá? Então, hoje, por mais que a empresa ela tenha um data center não, desculpa, os seus dados sendo processados numa cloud, por exemplo, ou no colocation, eles precisam ter um backup na própria indústria. E aí que a Rital entra, fornecendo esse backup, ou até mesmo, por exemplo, um único rack lá no chão de fábrica. É até uma coisa interessante que a Rital, eu não sei se é a única, mas que tem a certificação, por exemplo, contra intempéries, eu acho que é a única, pelo menos no Brasil. Então, qual que é o ponto interessante? Nós conseguimos levar o servidor, o hardware, lá próximo da máquina. Por exemplo, uma indústria totalmente robotizada, tem os robôs e, ao invés de você mandar esses dados para ser processado numa cloud, você pode processar lá do lado do robô. Entendi. Com esse nosso hack, justamente porque ele tem essa proteção contra intempéries que nós chamamos aí P54 e P55, tá? Entendi. Então a gente vai desde o colocation até as indústrias aí, tá? A gente, no setor de data center, tem vários tipos de data center, né? A gente vai falar lá do hyperscale, colocation, prime, edge computing. E você acabou de dar um spoiler para nós, né? Que a Rital lançou aí uma máquina de condicionamento de área para IA. Exato. O que tem de novidade aí para esse setor? Como que a Rital está se posicionando nesse mercado de data center? O que tem mais de novidade para a gente, além dessa super máquina aí que eu quero ver brevemente? Sim. A gente está pensando, hoje o foco principal, falando de TI, é justamente essa máquina de computação para IA, mas também tem a parte de indústria, tá? Então a gente está pensando muito em digitalização, não vender somente um painel elétrico, por exemplo, ou só um rack, mas sim você ter uma digitalização, gêmeos digitais, onde você consegue fazer todo o seu projeto no software e você replica ele para a parte física, né? Então, por exemplo, você tem uma economia muito grande pensando na parte elétrica, né? Por exemplo, barramento de cobre, você economiza, não tem desperdício de cobre, parte de os cabos, você consegue também fazer todo um projeto de cabeamento do painel, para, em vez de você deixar um técnico lá cortando os cabos, de repente ele corta um pouquinho menor, um pouquinho maior, tem uma grande perda, né? A gente sabe que o cobre está muito caro, então a gente está pensando também nisso, nessa parte de digitalização, tá? Para o projeto de engenharia, principalmente engenharia elétrica, tá? E traz também uma agilidade na composição da montagem de tudo isso, né? Então você exatamente. Já vem as soluções pré-engenheiradas, que ela você já faz um projeto executivo mais detalhado pelo esse processo de digitalização. Então, quando você vai para a montagem, ele vai de forma mais simplificada, e aí você tem agilidade na montagem, obviamente, e aí quando vai para campo, de forma mais plug and play, né? Chegar, instalar e entregar a obra de forma mais rápida e eficiente. Fala um pouquinho para nós, como vocês enxergam o momento atual do nosso mercado de data center no Brasil? Qual é a visão da Rital, do Renato?
o mercado, desenvolvimento de mercado do nosso país aqui em data center. Legal, João. A gente vem estudando muito o mercado de data center, né? E a gente enxerga um horizonte muito grande, né? Porque se você para analisar a quantidade de data centers que tem nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem mais de 5 mil data centers, a gente não chegou a 200 ainda. Então é um mercado muito, na teoria, eu enxergo dessa forma pelo menos, que é muito embrionário aqui no Brasil ainda. Então a gente tem muito para crescer, muito potencial. Obviamente tem o Redata que vocês estão munindo a gente aí com bastante informações, né? A BDC está fazendo um grande papel aí para munir a gente com informações. Acabou não acontecendo ainda, mas assim que sair esse benefício, esse incentivo fiscal aí deve dar um upgrade aí nesse setor, né? Sem sombra de dúvida, o Redata é o que o mercado espera com grande anseio, né, para que os investimentos venham de forma mais robusta, né? Então Exatamente. Isso vai trazer aí uma mudança no cenário de data center do nosso país. Podemos agregar muito, não só no Brasil, mas vender serviços para nossos vizinhos da América Latina. Sim. Então, até tem um outro dado importante, né, João, que eu até fiquei sabendo através da ABDC, né, que é hoje, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, né, mas hoje os dados que são gerados no Brasil, 60% não são processados aqui, né? Então, só por aí a gente já sabe que tem um horizonte enorme para a gente... Exatamente. Tem uma pesquisa, a fonte eu não me lembro agora, mas 60% dos dados brasileiros eles estão hospedados em data centers fora do Brasil. Sim. Então, com a aprovação do Redata, tendo mais data centers no Brasil, a possibilidade desses dados voltarem para o nosso país já é um grande avanço, né? E aí você poder oferecer serviço de digitalização para outros lugares seria os melhores do mundo, vender esses serviços, né? Sim, exatamente. Passar de ser importador de ser exportador de dados, né? Então, com certeza. Quais são os próximos passos e objetivos que a Rital vem projetando para os próximos anos dentro do setor de data center? Fala um pouquinho da estratégia da Rital, além de lançar novos produtos, novas soluções, que a Rital vem deslumbrando aí? Hoje, a gente quer ganhar muito mercado na parte de, justamente, edge computing, tá? Além de estar pensando bastante na IA, né, que deve ser o futuro aí dos próximos data centers, né? A gente está pensando também na parte, justamente para a gente por ser muito forte em indústria, a gente está pensando nessa computação de borda, de realmente levar essa computação para próximo do usuário final, próximo das máquinas, né, onde estão sendo gerados os dados, né? Então, o nosso foco principal deve ser IA, isso pensando na minha vertical, que é TI, né? Então, o foco deve ser IA e justamente o Edge Computing, né? Acho que o mercado como um todo de inteligência artificial e data center vai precisar muito de Edge Computing. Então, para melhorar a experiência do usuário final, a gente que está aqui no dia a dia, consumindo aplicativo, conhecendo, vai precisar do Edge na ponta para que a nossa experiência melhore. Para a gente minimizar aquela famosa latência, né? Que é muito famosa dentro aqui. Então, vai crescer de forma bem positiva também. Fala um pouquinho aí, o que motivou a Rital virar um associado à BDC? Fala pra gente, pra nossa audiência. Legal, João. Hoje, eu acho que o principal benefício que a BDC nos fornece é justamente a parte de treinamentos, munir os seus associados de informações. Então, por exemplo, a parte de acompanhamento do Redata, que é o hype do momento aí para o nosso setor. Então, a gente sente que tem essa troca, essa munição de informações, treinamentos, né? E o pessoal muito gabaritado, além de ter, por exemplo, esse network que a gente está fazendo aqui agora nesse evento da BDC, né? Então, acho que esses são os pontos que levam a gente até a BDC aí no nosso portfólio. Legal, fala um pouquinho para a audiência aqui. Hoje a gente está gravando esse podcast na 22ª edição do Happy Hour da BDC. Você que quer conhecer um pouquinho como que é o ecossistema de data center, venha em nossas redes sociais, nosso site e venha nos visitar aqui para conhecer um pouquinho do nosso dia a dia. Legal. Tá aqui passando alguns momentos bons aqui com o nosso associado e a gente traz objetivos incomuns, né? Então, estamos aqui hoje falando com o Renato Blasco, da Rital, falar um pouquinho da sua vida profissional, como a Rital vem se posicionando. Renato, o papo está muito bom.
Vou passar aqui para a última pergunta, senão a gente vai Legal, ficar João. aqui falando, que é o nosso dia a dia, então é um papo bem gostoso, bem descontraído. Para a gente fechar aqui, quais os benefícios que a associação trouxe aí para a Rital, né? Durante esse período como vocês como associados, o que a associação agregou dentro do business da Rital? Legal. João, hoje eu enxergo a visibilidade, tá? Então, como é uma associação, como o próprio nome já diz, Associação Brasileira de Data Center, então hoje os principais players do mercado estão associados à BDC, então a gente tem essa visibilidade, tá? A parte de treinamento é algo muito interessante e as informações que vocês trazem para a gente, eu acho que é os pontos chaves aí da associação. Muito bom. Falei aqui com o Renato Blasco, representado aqui, que cuida das verticais de data center dentro da Rital. Foi um prazer aqui falar contigo, Renato. Muito obrigado. O BDC sempre está à disposição do nosso associado, da Rital. E muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui e falar um pouquinho da sua experiência e do portfólio de produtos que a Rital tem a oferecer para o nosso mercado. João, eu que agradeço aí, foi um prazer enorme participar desse podcast. Maravilha. Muito obrigado, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.